Olá, muito boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos ao primeiro de 5 webinars que vão ter lugar aqui no âmbito do Thinking Football, que vai decorrer de 7 a 9 de setembro na Super Boca Arena no Porto. É uma iniciativa da Liga Portugal para debater alguns dos temas que estão mais na ordem do dia no futebol nacional e que mais interessam, com certeza, não só aos clubes, mas também aos adeptos e àqueles que vão assistindo ao futebol em Portugal. Eu sou o António Tadeia, sou jornalista e estou aqui hoje mais para ouvir, como é normal da profissão de jornalista, do que para falar. Vou ter comigo três convidados, um deles o anfitrião, o Tiago Madureira, diretor executivo da Liga Portugal, que vai falar-nos sobretudo, aliás, o tema de hoje é esse mesmo, é a centralização de direitos televisivos no futebol em Portugal. Portanto, tenho comigo o Tiago Madureira, diretor executivo da Liga Portugal, o Luís Vicente, chairman da Apex Capital, e o Pedro Brinca, que é professor de Economia da Nova SBE. Muito bem-vindos a todos. Vamos diretos ao assunto, porque isto não estamos aqui para introitos, estamos aqui para vos ouvir acerca do tema que nos interessa a todos, que é a centralização de direitos televisivos no futebol português. E começava, se calhar, pelo Tiago, até na sua qualidade de anfitrião, para vos dar as boas-vindas ao Pedro e ao Luís. Tiago, já sabemos que a centralização de direitos televisivos vem aí, já foi, inclusive, aprovada em Conselho de Ministros, já há decreto-lei, já se sabe que vai ser implementado ou mais tardar até 2028. Houve recentemente notícias de que poderia, inclusive, vir a ser antecipada, desde salvaguardados, naturalmente, os contratos anteriormente feitos, e aquilo que queria perguntar-te para abrirmos esta conversa era em que pé é que estamos, como é que é? Vamos antecipar, não vamos antecipar? As coisas estão a andar bem? Tens alguma novidade relativamente ao tema ou não? António, boa tarde. Permite-me só algumas notas iniciais. A primeira, evidente, para vos agradecer aos três, a ti por aceitares moderar esta conversa, e depois ao Luís e ao Pedro, que são duas pessoas que eu tenho imensa estima e que tenho a certeza que vão acrescentar valor, porque têm uma posição e um pensamento muito próprio sobre esta questão. A segunda, para te fazer uma ligeiríssima correção, mas uma ligeiríssima correção de extrema importância, porque nós não estamos a discutir a centralização dos direitos televisivos, estamos a discutir a centralização dos direitos audiovisuais, e isto é um passo que faz toda a diferença naquilo que está hoje em causa, em todos os direitos associados, que não são os direitos televisivos. Hoje, o consumo... Claro, não é só TV, obviamente. O conteúdo já ultrapassa largamente a distribuição via televisão, e o futuro, se calhar, o peso que tem em termos de relevância, de valor, até pode ser bem menor do que é hoje, e será certamente. E depois deixar-me fazer aqui só duas ou três notas iniciais, uma não diretamente relacionada com este tema, que tem a ver com a questão de Thinking Football, como tu referiste. Este é o primeiro de algumas séries de debates que nós vamos fomentar, associadas um bocadinho como warm-up, como antecipação daquilo que vai ser o evento que se vai realizar no Porto entre 7 e 9 de setembro. É a segunda edição do Thinking Football. Nós estabelecemos uma fasquia para o primeiro evento, que era que aquilo fosse o maior fórum e o maior evento de futebol alguma vez realizado em Portugal. E acho que superamos essa nossa ambição e cumprimos isso. Foi um evento que visa, tem duas vertentes, tem uma vertente de entretenimento, de experiência, de chamar fãs, mas depois tem uma vertente muito importante, que é esta vertente de debate, de reflexão das temáticas de futebol. Nós tentamos ser o mais abrangentes possível, tentamos que as temáticas que o Thinking Football cobre vão desde a realidade global, nacional, local, nas mais diversas temáticas, sejam as temáticas mais desportivas, as de negócio, as de performance, as de saúde. Portanto, e temos a certeza que o primeiro ano, e tivemos aqui a possibilidade, eu sei que tu também conheces, passaste o evento e tens a possibilidade, o Luís foi orador, o Pedro fica desde já convidado a ser orador do evento também para a próxima edição em setembro, e tenho a certeza que a segunda edição vai ainda superar aquilo que foi o sucesso da primeira, e vamos novamente conseguir cumprir aquelas expectativas que queríamos para o evento, conseguir entregar alguma coisa que fosse realmente diferenciadora, que nunca se fizesse em Portugal, e o feedback que tivemos foi grande, e portanto permitam-me só ter gasto um bocadinho de tempo à volta de uma coisa de um evento que me parece muito importante
no panorama português. O segundo ponto tem a ver com o que nos traz aqui, tem a ver com a questão da centralização em si. Eu vou tentar ser um bocadinho assertivo nesta introdução inicial. Nós estamos a fazer esta sessão também porque achamos que este sendo um processo delicado, porque é um processo delicado, é um processo que envolve muitos intervenientes diferentes, muitas instituições diferentes, muitas áreas diferentes, tem de ser um processo trabalhado com alguma delicadeza e de onde carece muitas vezes informação. E que fique claro que a Liga, por entender que é importante que exista essa informação, tem estado presente nos mais diversos fóruns, alguns públicos, outros menos públicos, outros bilaterais, para tentar esclarecer algumas das dúvidas e algumas percepções erradas relativamente à centralização dos direitos audiovisuais, mas que é importante que fiquem dissipadas, até para não se criar a ideia que às vezes eu começo a ver em pequenos fóruns e que começam a ter alguma escalabilidade pública, que é isto é um processo que pode não acontecer, ou que pode ser revogado, ou que pode... Vamos ser aqui muito diretos relativamente a este tema. Discutir centralização é primitivo neste momento. Portanto, é uma discussão que já nem sequer devia acontecer em Portugal, estarmos a discutir a centralização, honestamente, e acho que com todo o respeito, e tenho respeito por muitas pessoas que ainda fomentam um bocadinho esta discussão sobre a centralização, acho que é primitivo estarmos a discutir os benefícios da centralização, a forma, o que é que nos pode trazer, quer em termos de direto benefício para os clubes, quer em termos indiretos para a questão da marca, para as questões dos clubes. Há um conjunto a centralização vai ser um game changer, vai ser o processo mais definidor do desenvolvimento do futebol em Portugal desde as últimas décadas. E, portanto, nós já não estamos muito na fase de estar a discutir se vai ou não haver centralização ou se há um caminho alternativo a que haja centralização, porque isso não existe. O caminho está traçado. Para os menos informados, há um decreto-lei que foi aprovado e que define que a centralização dos direitos audiovisuais vai acontecer, no pior caso, em 28, 29, que é quando terminam os últimos contratos relacionados com individuais que os clubes assinaram. Em 25, 26, a Liga, em conjunto com a Federação, tem de apresentar ao Governo uma proposta de decreto, que será o decreto final, que irá balizar e definir as condições associadas a essa centralização, nas mais diversos âmbitos, desde o objeto a comercializar, a forma de ser vendido, o que é que nós nos propomos, eventualmente também a própria chave de repartição, que, diga-se, é aquilo que tem criado mais ruído à volta deste tema da centralização e dos benefícios entre os grandes e os pequenos, portanto, que é o item que tem sido mais de discórdia relativamente à centralização. Mas em 25, 26, a Liga, em articulação com a Federação, vai apresentar uma proposta que depois tem de ser aprovada pelo Governo, pela Autoridade da Concorrência. E isto vai acontecer. Portanto, eu gostava de deixar isto claro, porque não há nenhum caminho alternativo, com certeza que não vai andar para trás. Hoje, em reunião de direção da Liga, o Presidente da Liga dizia uma coisa muito acertada, que era, acontecesse o que acontecesse, os próprios clubes hoje seriam os primeiros a exigir, por autorregulação, a imposição da centralização. Portanto, há uma unanimidade que foi expressa em Cimeira de Presidentes, que foi expressa naquilo que é os clubes e que é expressa continuamente, porque os clubes estão todos representados numa empresa que foi criada para o efeito de conduzir a preparação deste trabalho. Portanto, a Liga de Centralização serve a empresa que foi definida pelos clubes e que foi decidida a criar no âmbito da Cimeira de Presidentes para que a Liga pudesse conduzir o processo de preparação da centralização e, portanto, no qual os clubes estão representados, de uma forma como acontece na direção da Liga, com alguma rotatividade, clubes da primeira e da segunda Liga, que vão acompanhando. Foram criados subgrupos da área legal, comercial e financeira, em que cada um dos clubes está representado, que se reúne todos os meses, que são acompanhados dos trabalhos. Portanto, há uma transparência total relativamente a este tema, e este, volto a dizer, não sei se já o tinha dito, é um processo irreversível. E, portanto, vendermos a ilusão, ou tentarmos vender esta ilusão, pressionando seja quem for, de que isto é um processo que pode ser revertido, não é verdade, porque a centralização vai acontecer e custa-me até estar a discutir isto. Como tu disseste muito bem,
e como eu também já reforcei, a centralização acontecerá, no pior dos cenários, em 28, 29, mas há também uma ambição demonstrada e unânime por parte de todos os clubes de que sejam estudadas possibilidades de tentar antecipar este processo o mais rápido possível. E sendo otimista, isso é o que... Eu já vou terminar, António. E agora, este é um tema que, como se deve entender, é um tema complexo. Primeiro, porque há contratos em vigor, e havendo contratos em vigor, há quem tenha comprado esses direitos e seja detentor desses direitos. Portanto, qualquer intenção de antecipar, seja o que for, terá sempre como premissa inicial esta lógica de que é preciso que quem tem os direitos atuais e quem os explora os quisesse vender e os quisesse passar para que possa ser feita esta antecipação. E depois, porque temos várias variáveis, desde a própria duração dos contratos, desde o facto de haver algumas antecipações em alguns contratos e noutras não. Portanto, todo este puzzle que podiam aqui contribuir para a antecipação é um puzzle complexo, difícil de montar e, portanto, eu não irei hoje, de maneira nenhuma, nem poderia dar aqui uma garantia de que isto seria feito. Por outro lado, e já mesmo para terminar e para passar ao Luís e ao Pedro, que o Pedro deve ser o mais entusiasta para querer falar de seguida, há aqui um tema que tem definitivamente, e que eu acredito que só por falta de informação, e aí pode haver meia-culpa da própria Liga também nisto, que é o tema da percepção global do seguidor de futebol, dos curiosos e dos adeptos, que é a centralização, é o Robin dos Bosques do futebol. E a centralização não é nenhum Robin dos Bosques. Tiago, já estás a responder às perguntas que vão surgir depois das primeiras intervenções. Mas este ponto no início é importante porque este é o grande ponto de alguma discórdia que tem contribuído para algum ruído negativo à volta da centralização. A centralização não é o Robin dos Bosques do futebol. Portanto, os ativos audiovisuais são os ativos extremamente relevantes e o objetivo de centralizar não é tirar aqueles que hoje recebem mais relativamente a este ativo para distribuir pelos mais pequenos. Não é fazer isso. Será com certeza, pelo menos, diminuir o rácio, não é? Todos possam ganhar mais, nivelar por cima. Evidentemente que o Pedro me vai dizer que se nós não formos capazes de gerar mais receitas, ele só me vai dizer, porque ele tem um estudo publicado sobre esta Tiago, não queres dizer o que tu vais dizer e que o Pedro vai dizer. Não, António. Que nós não vamos ser capazes. Evidentemente que vai haver cláusulas de salvaguarda para que os contratos e os valores que os recebem hoje, principalmente os clubes maiores, se mantenham e não sejam, ou seja, ninguém possa receber menos. Foi uma das coisas que foi apresentada em Cimeira de Presidentes. Portanto, todo este processo é um processo que vai passar. Eu gostava de deixar aqui este statement. Faço questão de ser, a partir daí, se tivesse um contador, o que menos falarei daqui para a frente. Está bem? Eu creio que agora prometo que vou ser muito mais sucinto. Creio que até hoje, Tiago, ainda nenhum responsável da Liga tinha assumido isso assim tão claramente, que é venha o que vier, nenhum clube vai ficar a ganhar menos do que ganhava neste momento. E isto, de certa forma, pode desarmar um bocadinho aquilo que são os principais argumentos de quem, já não vou dizer seja contra a centralização, porque lá está, a centralização, conforme o Tiago disse, é um processo irreversível, está, a não ser que seja de repente legislado em sentido inverso, outra vez pelo Conselho de Ministros, mas podemos falar inclusive de outras questões, como por exemplo a redistribuição. Tiago, já vou a ti outra vez. Já vou. Mas só porque depois isto aqui, depois eu sei que as coisas saem, as frases saem fora de contexto. Há evidentemente um cenário em que os clubes podem ganhar menos, que é quando chegarmos a 28, 29. E se negociar um contexto, e o contexto de mercado for um contexto de toda a gente receber menos, isso aconteceria, seja numa venda individual, seja numa venda Queremos que isso não vai acontecer. Queremos que isso não vai acontecer porque o mercado está a crescer, não está a diminuir. E o Pedro Brinca, que é professor de Economia e, portanto, à partida sabe dizer-nos se o mercado vai subir ou descer, embora às vezes os bancos façam exatamente o contrário daquilo que toda a gente espera. Pedro, pelo que falei contigo há bocadinho, a tua questão já não é tão primitiva assim, porque não és contra a centralização, és a favor da centralização, mas tens muitas dúvidas relativamente à questão da redistribuição do dinheiro, não é? É essa a tua principal dúvida e com isto te perguntava, Pedro, quais são os teus principais receios face a este processo, que é um comboio em andamento, não vai ser travado,
mas pelo que eu percebi também daquilo que foi a argumentação do Tiago, é ainda um comboio que pode-se mexer ali nas agulhas, não é? E tentar levá-lo mais para um lado ou mais para o outro. Bem, então, em primeiro lugar, agradecer ao Tiago o convite. Eu tenho a miúdo vezes trocado noções com o Tiago, tenho uma grande admiração pessoal e até intelectual pelo Tiago, acho que ele tem o coração no sítio certo, e acho que nós concordamos em 99% das coisas. O problema é que há 1% que faz toda a diferença, e aquilo que nos separa é essencialmente o otimismo e o entusiasmo que o Tiago tem e o otimismo que ele tem relativamente àquilo que vai conseguir fazer com a centralização, que eu não partilho, e é essencialmente essa a grande diferença. Eu concedo que, de facto, uma negociação centralizada tem um potencial de criação de receita maior do que um processo de negociação individual. Nem seria um economista digno do meu nome se não dissesse isso. Porquê? Porque é um monopólio e, obviamente, é maior poder negocial. Mas aqui a questão está nos detalhes. E a questão aqui tem a ver com quanto receita adicional é que se consegue fazer por via de ter uma negociação centralizada por oposição a uma negociação individual. Esse quão é definidor de tudo. E a primeira crítica que eu faço a tudo aquilo que tem vindo a público, e a Liga tem um estudo no seu próprio website da Ernst & Young que elabora sobre isso, é o tipo de receitas projetadas, tendo como base o cenário que foi a negociação dos direitos em 2015-2016, ou 2014-2015, peço desculpa, que, na minha opinião, é grosseiramente irrealista. Essa é a primeira. A segunda, eu gostava de desafiar uma das premissas deste debate. Eu sei que o Tiago gosta de lançar os foguetes, apanhar as canas, fechar a festa e está tudo bem, mas eu quero desafiar uma das premissas, e a premissa é que isto é um comboio imparável que não vai mudar. Mas fui eu que fiz isso, não foi ele, atenção. Pois, a imagem do comboio é minha, ele disse que era irreversível. Sim, tu resumiste a posição do Tiago numa imagem de uma metáfora que se calhar é resumidamente mais rápida de passar a mensagem. Vamos lá ver. O cartão do adepto também era. E deixou de ser. Quer dizer, isto acontece em todas as circunstâncias, em todos os ambientes. Quer dizer, saindo um bocadinho aqui do futebol, Lagarde, a 12 de março de 2020, faz uma conferência de imprensa a dizer isto da pandemia, nós não temos nada a ver com isto não é um problema do sistema financeiro, é uma crise sanitária, nós não vamos mexer no mercado. Pois bem, quer dizer, os juros da dívida pública dispararam de forma brutal, triplicaram, quadruplicaram, e 6 dias depois, 6 dias, não é 6 meses, é 6 dias, a mesma Christine Lagarde faz uma conferência de imprensa a dizer que afinal não era bem assim, e lança o Pandemic Emergency Purchasing Program, que foi um programa de compra de dívida 7 vezes superior ao que estava em vigor. Por isso, quando a realidade muda e os factos mudam, o resto acompanha. E se de facto mudar o contexto, se de facto os clubes decidirem que não querem a centralização, o Estado, o Governo, irá com certeza revogar o decreto-lei. Porque este é mais um dos espantos que eu tenho, que é, como disse o Tiago, e eu concordo inteiramente com ele, isto é uma coisa que os clubes querem. Eu disse, eu não tenho dúvidas. E o Governo fez o que fez a pedido dos clubes e dos seus representantes. Também não tenho dúvidas sobre isso. Ok? O que eu tenho dúvidas Mas tu achas que os clubes estão errados em querer, é isso? Eu acho que, ponto 1, há muita falta de informação, e eu acho que louvo esta iniciativa, porque eu acho que há aqui acho que da discussão nasce a luz, e eu acho que é preciso mais discussão sobre benefícios e malefícios, se quisermos assim, de uma negociação centralizada. E é pena que ela só esteja a tomar lugar, mas isto é uma imagem de marca do Governo, até noutros dossiês, depois das coisas feitas. E eu gostava de resumir muito rapidamente qual é a minha preocupação relativamente à centralização. Ponto 1, já dei de barato que uma negociação centralizada tem potencial de criação mais receita. A questão é que eu não acredito que essa receita vai ser muito superior. E porque, de acordo com algumas contas que eu fiz, ou que fiz com um conjunto de colegas meus que publicámos um estudo sobre o possível impacto que isto poderia ter, o português já paga pelo futebol, e agora vou-me referir a números de 2019 por duas razões, porque foi quando fizemos o estudo, e a segunda razão foi porque depois da pandemia baralha todas estas contas, depois vem o choque da guerra, etc. Os números que nós calculamos foi para 2019, e em 2019 o português já pagava o futebol mais caro da Europa. Em paridade de poder de compra, o português já tinha um encargo com o futebol que era, em percentagem do salário médio, muitíssimo superior a qualquer outro país da Europa. Por isso, a minha pergunta é, que margem é que existe para aumentar a receita?
E eu sou muito cético. Eu acho que esta é talvez a maior diferença que eu tenho relativamente ao Tiago na questão dos benefícios da negociação centralizada. É que é precisamente não acreditar que este aumento de receita seja significativo. Não é que eu não acredite, até potencialmente, que a Liga, com a negociação centralizada, até possa melhorar o produto. Eu nem vou por aí. Eu não acho é que essa melhoria do produto possa ser monetizável. Ok? Diga-se em abono da honestidade intelectual, quando nós dizemos que não vai ser possível criar mais receita, e eu acho que aí o Tiago depois vem a questão, quando encerrou o seu longo monólogo inicial, é que nós não podemos comparar de facto a receita que uma negociação centralizada fará com a de 2015 apenas. Temos que ter em linha de conta que o mercado muda e as estruturas do mercado mudam. Aquilo que nós teríamos que fazer, e que nunca iremos poder fazer, porque esses contrafactuais não existem, é quanto é que a negociação centralizada em 2025, 2026, faria contra uma negociação individual em 2025, na mesma altura. 2026. Pronto. Mas esse contrafactual não é possível. Não sendo possível, nós podemos tentar perceber o que é que a negociação centralizada trouxe, em termos de acréscimo de receita, noutros quadros geográficos. E as projeções, que são tipicamente feitas para a capacidade de aumentar a receita por via da negociação centralizada, são tipicamente e sempre usando a Espanha como exemplo, que é um péssimo exemplo. Porque a Espanha tem futebol tier 1. A Espanha tem as suas equipas e os seus jogadores sistematicamente nas fases finais, nas meias finais, na final, nos quartos de final, olha, conseguimos ir já com alguma regularidade, mas tem o palco do futebol mundial e consegue, com os direitos internacionais, conquistar imensa receita e tem um mercado que é 4 vezes superior ao nosso. 4 vezes só o nacional, já nem falo o internacional. Não é um bom exemplo. E a prova de que não é um bom exemplo é que em 2015, quando a Espanha passou a ter a negociação centralizada, as receitas aumentaram inicialmente 50% e depois para aí cerca de 80%. Nos anos que se vieram a seguir, tudo acumulado. Mas é preciso entender porquê. E não foi por causa da centralização. Porque a Inglaterra, que já tinha os direitos centralizados, também aumentou na mesma ordem de magnitude. Na Alemanha até aumentou mais. E sabem qual foi o país de todas as ligas europeias onde o ciclo televisivo começou nessa altura, houve um maior aumento de receitas? Foi Portugal, com 100 e tal %, negociação individual. Eu acho mas a pergunta é, se fosse centralizada naquele contexto... Tiago, deixa falar o Luís ainda um bocadinho, desculpa lá, eu depois já vou a ti outra vez. Mas para responder já, Tiago, acho que a negociação centralizada em 2015 teria feito mais. Mas não acho que teria feito muito mais. E depois tens o problema da redistribuição das receitas, porque como o preâmbulo diz, e eu já sei que tu estás a dizer que ninguém vai receber menos, porque começamos com uma redistribuição muito desigual, para não prejudicar os contratos de 2015, mas tens um problema. É que a própria lei que tu defendes, no seu preâmbulo diz que é obrigatório diminuir as desigualdades. Que tens de passar de um rácio de 15 para 1 para um rácio de 3 para 4. Achas má ideia de diminuir as desigualdades ou não? Eu acho por uma razão. Porque é que nós... Achas que é possível manter uma competição em que um clube recebe 15 vezes aquilo que recebe outro? Eu vou-te explicar porquê. Nós não estamos numa competição, António. Nós estamos em duas. Nós estamos na Europa e estamos em Portugal. Ok? Pronto. E há escolhas a fazer. Se nós tivermos recursos infinitos, por mim, na boa. Por mim, ajudam-se os clubes pequenos a fazer estádios de 100 mil pessoas numa freguesia de 5 mil habitantes. Uma base de adeptos, se calhar, de 2 mil. Por mim, na boa. O problema é que os recursos não são infinitos. E se os recursos não são infinitos, nós temos que escolher onde é que queremos gastar o dinheiro. A pergunta que eu deixo aqui, espero que depois o Tiago também me responda, é... André, depois ouvirmos o Luís. E o Luís, peço desculpa pela deselegância. Porque é que em 23 anos, Portugal, que é um país de 10 milhões de habitantes, okay, cujas receitas para o futebol vêm quase exclusivamente do futebol nacional e dos prémios e das participações na Europa. Okay? Porque é que Portugal, com 10 milhões de habitantes, com pouco poder de compra, conseguiu sistematicamente ter as suas equipas a terem sempre, quase, houve 3 anos ou 2 anos que a Holanda ou a Bélgica estiveram à nossa frente no ranking. Okay? Como é que Portugal, durante estes 23 anos... Rússia também. Teve sistematicamente... Sim, a Rússia um ano, desculpa. Teve sistematicamente melhores performances europeias, com uma economia como a holandesa, que tem direitos centralizados, by the way, há muitos anos, que gera menos receita que Portugal, com direitos centralizados, com negociação centralizada, e tem 17 milhões de habitantes com muito mais poder de compra e uma enormíssima tradição de futebol. Porque é que os clubes deles não são sistematicamente melhores que os nossos? Eu sei que o português gosta de achar que é mais perto que os outros e consegue fazer melhor que os outros. Quer dizer, mas eu nunca me dei bem a achar que sou mais perto que os outros. O que eu acho, sinceramente, é que na Holanda dividem tudo. Por isso é que o Ajax, que é o principal clube holandês, tem um orçamento comparável ao do Benfica, num mercado com 17 milhões de habitantes, com muito mais poder de compra. A Bélgica, quer dizer, nós vimos agora o que é que aconteceu com o Bruges. Houve aquele acidente de percurso no Dragão. Mas, quer dizer, o Porto jogar 20 jogos com o Bruges ganha 18.
não é? O Benfica, se calhar, se jogar 20 jogos com o Bruges, ganha também os 18, e o Sporting perto disso. Quer dizer, o nosso futebol internacional é melhor, sistematicamente melhor, e é um caso de sucesso em termos mundiais. Nós somos os clubes que mais receita geram em venda de jogadores. Quer dizer, pôr isso em causa, pôr a competição... O Tiago estará... Eu termino já com esta frase. Pôr em causa a competitividade dos clubes portugueses nas provas europeias, ao retirar-lhes verba, por uma negociação centralizada implicar um modelo de distribuição que a isso obriga. Okay? Fazer isso é pôr em causa nós podermos ter performance na Champions e ao melhor nível europeu, podemos passar a ser os campeões da Conference League, como a Holanda e como a Bélgica. É um modelo, mas que não haja dúvidas que há trade-offs aqui e há escolhas a fazer. Se queremos que o Benfica perca muitas vezes com o Moreirense, porque vamos mandar para lá dinheiro que servia para mandar cada habitante da freguesia de Moreira de Cónegos 2 semanas para as Canárias ou para as Caraíbas num hotel de 5 estrelas, que é o que a centralização vai fazer, se é isso que queremos fazer, acho que estás, se calhar, também a partir do princípio de que não é que és mais esperto que os outros, é que os outros são um bocadinho burros também, não é? Porque na maneira como vão gerir o dinheiro que vão ter nas mãos. Eu percebo o teu argumento, e o Tiago com certeza tomou em nota de todas as tuas dúvidas e há de responder-te, mas só depois de ouvirmos o Luís, porque senão já vamos com 26 minutos de debate e o Luís ainda não falou. É verdade que sim. Mas percebo todos os teus argumentos e tento aqui estar o mais ao meio possível, perceber que por um lado há um excesso de otimismo da parte do Tiago, por outro também me parece que há um excesso de pessimismo da tua parte. E por isso vamos ouvir, não sei se o Luís vai desempatar ou não, o Luís Vicente, que é atualmente Chairman da Apex Capital, que já foi... isto são muitos nomes em estrangeiro. Chief Digital Transformation and Innovation Officer na FIFA e, sobretudo, estava no Valência como Chief Revenue Marketing Officer na altura em que entrou a centralização dos direitos, e agora vou dizer audiovisuais e não televisivos, porque de facto o Tiago nisso tem toda a razão e isso é irrefutável, no futebol espanhol. Luís, muito boa tarde, bem-vindo. O que é que a centralização trouxe ao futebol espanhol? E já vimos que o Pedro achou que não trouxe muita coisa boa, bem pelo contrário. Sobretudo se visto do ângulo ou da perspectiva de um clube que não é um dos dois maiores, mas que em condições normais deveria estar ali, este ano não está, mas, enfim, deveria estar ali muito perto, e foi um clube que já fez carreira de sucesso na Liga dos Campeões, por exemplo. Boa tarde, António. Boa tarde, Tiago e Pedro, e obrigado pelo convite de estar aqui com vocês, é um prazer. Eu começava por dizer, eu se calhar tenho a vantagem ou a desvantagem de estar há 31 anos no desporto e 31 anos no futebol, e digamos, eu acompanhei sempre muito de perto o fenómeno, digamos, de criação de modelos de negócio. Se nós olharmos realmente para o desporto a uma escala global, independentemente e fora até do futebol, vemos que realmente há uma dependência enorme, digamos, daquilo que são os direitos audiovisuais. E é importante dizer que, digamos, eu acho que esta discussão, sinceramente, sobre a centralização, as vantagens e as desvantagens, eu acho que realmente, sinceramente, é uma não discussão, porque, digamos, todos os desportos que se tornaram globais centralizaram. Se nós olharmos para o que aconteceu no futebol, e aliás começou primeiro com as competições das federações e com a Premier League, pronto, há muitos anos atrás o Campeonato do Mundo centralizou, há muitos anos atrás os Jogos Olímpicos centralizaram, há muitos anos atrás... A Liga dos Campeões é um fenómeno de centralização, inclusive, através da TIM na altura. Não? A Fórmula 1 também centralizou, e depois várias ligas começaram a seguir o exemplo da Premier League, que hoje em dia continua a ser de longe um caso enorme de sucesso, porque, digamos, o Pedro estava a referir, e bem, que, digamos, Suma centralizou quando centralizou, e a Premier League também já estava centralizada e também cresceu, sim, isso é verdade, mas a Premier League já centralizou há 30 anos, e tem realmente uma construção de um produto de há muitos anos que é único, e que realmente também, digamos, tem, digamos, porque nunca nos podemos esquecer também das ligações históricas, e não nos podemos esquecer da grande influência que a Inglaterra, enquanto país, teve na história do mundo, e como tantas comunidades estão conectadas à Inglaterra. Se nós olharmos que hoje em dia
o grande aumento da receita neste último ciclo da Premier League vem realmente dos Estados Unidos. Percebemos porquê. O facto de que no Extremo Oriente sempre foi um mercado muito importante para a Premier League vem também das relações históricas que foram criadas e das relações culturais que existem. Uma coisa que eu creio que é importante aqui pensarmos é, digamos, não é tanto, penso, focarmos se vai haver centralização ou não vai haver centralização, até acho que, digamos, do meu ponto de vista neutral, concordo inteiramente que a centralização tem que acontecer. Eu acho que temos que nos focar também aquilo que é necessário acontecer com a centralização. Porque o problema não é só centralizarmos os direitos, o problema é, digamos, o que é que vamos mudar e o que é que vamos implementar para realmente construir um produto muito mais forte e para lutar contra uma situação que é gravíssima e que é muito complexa hoje em dia a nível do desporto, mas essencialmente a nível do futebol, que é a situação financeira do desporto. E quando nós olhamos, digamos, para os números, não vamos falar de Portugal, vamos falar dos números europeus. Hoje em dia, e com base até no recente relatório da UEFA, que todos os anos publica um excelente relatório sobre o estado real do mundo de futebol na Europa, vemos que realmente, digamos, o futebol acumulou quase 12 bilhões de perdas nos últimos 3 anos, o que é, digamos, um número brutal. Claro que muitas dessas perdas foram geradas por um pequeno número de clubes. Há cerca mais ou menos 47, 48% dos clubes que realmente têm um break-even, que é importantíssimo, digamos, porque digamos, se o futebol fosse um negócio normal, todos os clubes deviam gerar resultados positivos, ou a grande maioria, e não é isso que acontece. Vemos também que, digamos, há um aumento brutal daquilo que são as despesas operacionais. E acima de tudo também da questão dos salários dos jogadores. Pronto, todos nós sabemos que o rácio é brutal. Pronto, hoje em dia o rácio na indústria em termos europeus são cerca de 70%, mas continuam a crescer os salários. E a estrutura de custos fixos do futebol é enorme, porque temos realmente uma componente que, digamos, é quase impossível nós baixarmos de uma forma radical e, portanto, continuamos a ter que levar, digamos, estes custos fixos de uma forma brutal para a frente. A dívida bancária aumentou quase 51% nos últimos 3 anos e realmente temos que fazer alguma coisa sobre isto. E, digamos, e nós aqui em Portugal acho que temos uma oportunidade única, por causa da centralização, se podemos olhar de uma vez por todas como é que criamos um negócio que seja sustentável para todos e não só para alguns clubes. É importante aqui pensarmos que a dependência realmente dos direitos televisivos em Portugal é muito grande e todos nós sabemos, são cerca de 45%. Claro que, digamos, e voltando àquilo também que o Pedro estava a dizer, é muito importante a nossa participação nas competições europeias e há uma grande componente, digamos, cerca de 24%, 25% ou 23% que vem realmente das competições europeias, mas realmente, digamos, até a segunda fonte de receita dos clubes em Portugal acaba por ser uma que não é recorrente, que é realmente as transferências de jogadores, porque há um modelo realmente que foi instituído há muitos anos e muito bem, em que realmente somos um país formador. E não nos podemos esquecer também, e voltando, estava a falar da Inglaterra e das suas raízes culturais, mas nós também temos uma grande vantagem neste mercado, que é realmente, digamos, o facto da nossa história nos ter conectado ao Brasil e permitir, no fundo, digamos, que os jogadores brasileiros tenham vantagens enormes de poder competir em Portugal com os mesmos direitos e obrigações dos cidadãos nacionais. E que isso dá uma vantagem enorme também aos clubes portugueses, porque realmente, digamos, podem ter uma vantagem competitiva enorme em termos de ter, digamos um uplift das suas receitas a esse nível que outros não têm, nomeadamente na Bélgica e na Holanda. E aliás, eu conheço bem a situação da Bélgica, digamos, era o CEO da empresa que adquiriu os direitos da Liga Belga, e realmente aí temos Portugal tem uma vantagem competitiva, digamos, em termos legais, enorme relativamente aos clubes na Bélgica ou na Holanda. Temos também que olhar aqui um pouco para a questão de Espanha, e digamos, como disseste, António, eu acompanhei bem a situação, e na altura em que eu me juntei ao Valência, realmente havia um fenómeno enorme no futebol espanhol, gravíssimo, que era, digamos, todos os clubes estavam quase em ruína financeira. Digamos, na altura nós tínhamos uma dívida superior a $500 milhão de euros, portanto, que o clube tinha acumulado basicamente ao longo de 10 anos. Portanto, uma situação complicadíssima de poder resolver. E essa situação, digamos, em outros graus, acontecia um pouco por todos os clubes da Primeira Liga e Segunda Liga. Estamos a falar, Luís, de menos de 30 anos depois da lei da SAD, não é? Em que toda a gente teve que sanear a dívida. Portanto, exatamente, mesmo assim, já estava tudo outra vez a ir pelo canto. O problema é que também não muito
diferente do que aconteceu em Portugal. Todos nós sabemos que o futebol é um negócio emocional. O problema é quando, digamos, os gestores pensam também de forma emocional. Em Espanha aconteceu uma situação semelhante a Portugal, em que a banca, pronto, passou a ser o grande financiador dos clubes. E em Espanha ainda com uma grande relevância adicional, porque havia também, digamos, todos os bancos locais que tinham, digamos, uma presença forte, isto antes da crise financeira de 2008. Quando nós olhamos para todos os bancos locais, todos eles tinham um endividamento enorme com o clube da sua cidade, ou com os clubes da sua cidade. Isto era o caso que acontecia em Madrid, em Sevilha, em Valência, em Barcelona. Digamos, era um fenómeno realmente que não acontecia só numa determinada região, acontecia em todas. E basicamente isso permitiu muitos anos, no fundo, manter a indústria a funcionar, porque realmente a indústria gerava dívida e gerava cada vez mais perdas, mas continuava a ter cash flow. Pronto, e continuava a contrair dívida e continuava a tentar ter aquele lado emocional, tentar ter a melhor equipa com o rival do lado digamos, e criou-se um fenómeno, digamos, em termos de negócio completamente insustentável. Na altura, o rácio entre o primeiro, entre o Real Madrid e Barcelona, que tinham exatamente o mesmo contrato, e o último da Liga, era quase 30 vezes. Okay? Portanto, era quase impossível um pequeno clube ter hipótese de competir, digamos, com os grandes clubes da Liga. Na altura, o Valência e o Atlético de Madrid eram o terceiro e quarto clube, em termos de direitos de televisão, portanto, nós até estávamos numa posição bastante confortável, relativamente aos que vinham atrás, mas acima de tudo o que nós todos entendemos é que era fundamental trabalharmos em conjunto para centralizar, para criar um melhor produto. E quando nós olhamos para a centralização em Espanha, muita gente olha só para a questão, digamos, daquilo que foi a mais-valia financeira. Temos que olhar para tudo aquilo que aconteceu na Liga Espanhola em torno da centralização. Okay? Acima de tudo, criou-se, pela primeira vez numa liga, um controle financeiro que funcione. Okay? No fundo, para impedir que os clubes gastem mais do que aquilo que geram. Pronto, que é, digamos, uma premissa fundamental de qualquer negócio. As famigeradas regras de fair play, contra as quais o Barcelona se revoltou ainda agora muito recentemente. Exato, e por razões óbvias. Por razões óbvias, não é? Porque, digamos, o Barcelona é um caso, eu diria hoje, perigosíssimo daquilo que está a acontecer no futebol. Claro que há ali um passado histórico de despesismo exagerado, em que criou realmente uma situação financeira muito complexa, mas acima de tudo, hoje em dia estamos também a criar situações de antecipação de receita que irão ser perigosíssimas daqui a 20 anos, daqui a 25 anos. Luís, posso só fazer uma provocaçãozinha só nesse comentário? E quem é que está a fazer essa antecipação das receitas em Espanha? Principalmente os direitos audiovisuais. Não, Partilha connosco. Vamos falar sobre isso. Assim, eu acho que os fenómenos que estão a acontecer hoje em dia de intervenção da indústria financeira, digamos, e muito de private equity no desporto, digamos, eu pessoalmente, é uma coisa que antecipei há muitos anos atrás e que, digamos, que sempre tive receio de algo, que realmente a indústria não estivesse preparada para lidar, digamos, com o private equity e com os fundos soberanos, porque, digamos, são instituições financeiras com um grau de sofisticação enorme e que no fundo podem ter, digamos, um auxílio enorme para a indústria crescer e para a indústria melhorar o seu Mas quem é que está a usar esses mecanismos? Financeiro. Não, é assim, hoje em dia tens, portanto, como sabes, tens o acordo da CVC com a Liga Espanhola, tens o acordo da CVC... Foi a Liga Espanhola com os direitos centralizados que está a vender contra Real Madrid e Barcelona, certo? Assim, ou seja, a centralização não eliminou esse problema. Aconteceu, aliás, eu estive presente aí porque eu sou acionista de um clube em Espanha e basicamente participei dessas discussões e por acaso votei contra. No nosso caso específico não fazia sentido hipotecar 50 anos de receita ou uma porcentagem de receita para realmente ter esse retorno ou ter essa antecipação de receita. Mas aí, Luís, deixa-me só meter a minha colherada também. Aí dá-me ideia que é um bocadinho também a Liga Espanhola e o Sr. Tebas a tentarem reagir numa lógica um bocadinho, se calhar até contraditória com aquilo que o Pedro Brinca estava a dizer há bocado, que é a lógica de conseguirem competir internacionalmente com a Premier League, que é muito mais pujante. E não, estamos aqui todos a ver quem é que mantém-se a tal lógica de manter a competitividade, e para manter a competitividade vende-se tudo, até a mãe e o pai. Aí tinhas um problema, tens um grande número de clubes que estavam numa situação de cash flow perigosíssimo, ok? Pronto, em que basicamente era insustentável e que basicamente se tu olhas para o futebol enquanto desporto, há muitos anos que havia problemas financeiros graves, mas no fundo, é como eu disse há uns minutos atrás, enquanto tu tens acesso a capital externo, vais andando e vais escondendo e vai andando até ao dia em que realmente já a situação é insustentável.
E o Covid, e principalmente a questão da pandemia e a quebra brutal das receitas, basicamente expôs por completo os problemas que a indústria vinha acumulando ao longo de muitos anos. E, digamos, havia muitos clubes que estavam numa situação complexa e que, portanto, necessitavam de antecipação de receitas. Digamos, nesta questão não tens, digamos, não tens muitas alternativas. Ou, digamos, ou vais ao mercado e consegues, basicamente, antecipar essa receita, ou, basicamente, muitos desses clubes iam desaparecer. Aliás, em França aconteceu exatamente a mesma coisa. A grande maioria dos clubes estava numa situação financeira deplorável, com uma dívida impagável e, digamos, e com uma gestão de cash flow impossível. Portanto, por exemplo, agora é um fenómeno diferente que está acontecendo na Alemanha. A Alemanha não precisa, digamos, de antecipação de receitas, ok? A Alemanha, a Bundesliga está há bastante tempo quase num flirt com private equities e com fundos soberanos, mas E tem um mercado muito maior, não é? Mas acima de tudo para criar um produto melhor que possa competir com a Premier League. O que, do meu ponto de vista, é aquilo que se tem que fazer. Porque quando tu és apanhado numa situação em que realmente precisas de capital, ok? Porque não tens basicamente mais cash flow para sustentar o negócio, aí sim estás numa situação muito débil. O caso da Bundesliga é completamente diferente. E, aliás, o caso de Portugal, para mim, é muito interessante, porque com algumas raras exceções, ok? A dívida dos clubes é bastante sustentável. E, portanto, tu não tens que estar aqui a tomar decisões, digamos, de futuro, baseados em necessidades absolutas, urgentes. Podes realmente encontrar a melhor forma e aquilo que é a construção do melhor modelo de negócio para o futuro. E nós temos que pensar nisto, não só naquilo que é o melhor modelo de negócio para daqui a 3 anos, mas, acima de tudo, no que é o melhor modelo de negócio para daqui a 20 e para daqui a 30 anos. Porque, digamos, isso vamos entrar depois também noutras questões, que é aquela grande mudança que está a acontecer no desporto, em termos das comunidades, em termos dos diferentes, principalmente das gerações mais jovens, que conectam com o desporto. O que é que querem ver, não é? Completamente diferente. E depois já lá iremos a outras questões aqui em Portugal, principalmente. Muito bem. Nós passamos de um monopólio que era o que existia há muitos anos atrás e nomeadamente, digamos, o que aconteceu em 2015 foi uma manifestação, digamos, do capitalismo contra o monopólio, porque basicamente, digamos, houve quase um uplift artificial das receitas porque houve uma concorrência enorme, que, aliás, quando nós olhamos para tudo aquilo que aconteceu nos direitos de televisão a nível global, o uplift foi sempre devido a uma situação, a haver concorrência, que hoje em dia é uma coisa que, digamos, a nível doméstico, e é por isso que, digamos, em todas as ligas, a nível doméstico, a receita está a descer, ok, nas principais, porque já não há concorrência, ou pelo menos os concorrentes já não fazem o que faziam antes, porque antes os concorrentes lutavam até à morte para conseguir um determinado número de direitos e basicamente quem beneficiava eram as ligas. Hoje em dia os concorrentes tomam decisões menos emocionais e basicamente, digamos, olham entre si e sabem mais ou menos o que é que um vai oferecer, o que é que o outro vai oferecer, mas há quase um cap que não passam daí. Claro que há sempre novos players que entram nos ciclos, pronto, e isso tem sido também historicamente algo que tem ajudado sempre a indústria. Agora temos, por exemplo, a Viaplay, temos a DAZN também sempre muito forte, temos a Apple e a Amazon também a começar a entrar no mercado. E, portanto, sim, e 2015 para agora, tudo aquilo que são plataformas de streaming e tecnológicas, tudo isso mudou muito. O Tiago está ali, remexe-se na cadeira e deve estar em pulgas para poder dizer alguma coisa. Luís, ele disse que ia falar pouco, por isso vai ser breve. Ele disse que ia falar pouco. Ele vai falar pouco, mas eu tenho uma pergunta para lhe fazer. Eu suponho que antes de me responder à pergunta, ele vai responder-vos a vocês e tudo aquilo que vocês disseram e, portanto, vai ser coisa que não vai ser, se calhar, assim tão breve. Antes disso, deixa-me só dizer, eu quero fazer mais uma ronda entre os três. Estamos com 43 minutos de programa. Aquilo que estava a pensar era termos 1 hora, portanto já não temos muito tempo. Pedia-vos aos três que restringissem as próximas intervenções ou que as limitassem um bocadinho mais no tempo, porque eu no final ainda quero ir aqui às perguntas do público, porque teremos com certeza perguntas interessantes lançadas pelos nossos espectadores, mas Tiago, já sei que vais com certeza querer responder àquilo que foi dito pelo Luís e pelo Pedro, mas queria-te fazer uma questão que é uma coisa que me tem vindo também aqui a assaltar a mente várias vezes e que foi quase que acordada ou a retirada da hibernação por aquilo que o Pedro estava a dizer há bocadinho. Eu tenho ideia que o futebol português ou a realidade portuguesa é uma realidade quase que sociologicamente diferente das realidades da maior parte dos campeonatos da Europa com os quais nós nos possamos comparar. Nós estamos aqui a querer introduzir uma competitividade
e um domínio do negócio por parte da Liga, mas reduzir o rácio entre aquilo que é o que recebem os principais clubes e aquilo que recebem os clubes não tão grandes, que neste momento eu creio que em Portugal será dos mais elevados da Europa, isto é, há uma grande assimetria entre o que recebem os 3 grandes e o que recebem os outros, mas se calhar estamos a querer introduzir nós artificialmente uma equiparação que sociologicamente depois não é sustentável. E creio que era um bocado isso que o Pedro estava a querer dizer há bocado. Porquê? Porque estamos a querer fazer crescer, se calhar até de forma um bocadinho artificiosa, clubes que depois não têm seguidores, não têm adeptos e se calhar, mas também ao mesmo tempo, e não sei se é nesse sentido que me vais responder, desistir de os equiparar é um bocadinho desistir de ter um campeonato competitivo, não é? Portanto, o que é que queres dizer sobre o tema? Eu vou tentar ser sucinto, porque vai ser um desafio difícil. Vais ter que ser, senão eu corto a palavra. Obrigado. Eu quero ouvir toda a gente. Não gostávamos os dois. Tens razão. Pequeníssimas notas sobre a intervenção do Pedro e sobre algumas notas do Pedro. Evidentemente que a questão aqui do cartão do adepto também foi revogado ao Pedro. Não é um bom paralelismo, porque não estamos a falar de casos e de processos minimamente similares. O cartão do adepto já tinha sido testado com sucesso em muitos países europeus. Nós estamos a falar do processo de direitos audiovisuais, dos quais, nos últimos 20 anos, só nós, o Chipre e a Ucrânia, é que não temos direitos centralizados. Portanto, quer dizer, nós acharmos que nós podemos ir no sentido contrário da autoestrada e que nós é que estamos certos se continuarmos a ir no sentido contrário da autoestrada é nonsense. Portanto, já lá vou. Acho que esse tema não se coloca. E o Pedro tocou aqui num ponto, e eu quero falar sobre 2 ou 3 coisas que vão depois esbater nesta questão do António, da necessidade, da crença de que é preciso apoiar os clubes de pequena e média dimensão da Liga, dentro desta lógica que se discute apenas da competitividade da própria Liga, mas que é muito para além disso. O Pedro tocou aqui num ponto que é um ponto fundamental, que é o ponto das fontes de receitas mesmo dos maiores clubes. E as fontes de receitas dos maiores clubes são alicerçadas na questão dos direitos, mas os direitos, representativamente naquilo que é a porcentagem de receita dos clubes grandes, é muito menor do que nos clubes pequenos. Portanto, num caso de um clube grande, representa entre 20% a 30%, o valor que anda por ali. No caso de alguns clubes pequenos, representa 85% a 90% da sua capacidade, das suas receitas globais. Portanto, esta é que é a realidade. E tu dás o exemplo holandês, e tens razão no exemplo holandês, de que nós temos um valor de audiovisual maior, mas naquilo que é as receitas associadas a dia de jogo, as receitas comerciais que os clubes têm, são muitíssimo maiores dos outros clubes todos, as receitas globais da Liga, do que nós temos. E tocas aqui num ponto, quando tu dizes, nós com certeza não queremos ser os campeões da Conference League. Mas nós, principalmente pelo impacto que as receitas da UEFA têm naquilo que é a sustentabilidade dos clubes grandes, e vamos ser francos, hoje para um clube grande, as receitas da UEFA têm um impacto muito maior do que os direitos audiovisuais. E eu não estou a dizer, e vou voltar a fazer aqui o underline, de que eu não estou a dizer que devemos mexer num euro de receita dos clubes grandes dos direitos audiovisuais, mas a importância que têm as receitas vindas da UEFA, que no novo ciclo 24-27 vão duplicar aquilo que são hoje, portanto, as assimetrias e a importância dessas receitas será cada vez maior, associadas ao facto de que há uma outra variável, na qual tu também referes muito bem, que é a capacidade de formação e venda de jogadores, que é um modelo de sustentabilidade em qual está alicerçado o futebol português, mas que precisa, por exemplo, de participação e de colocar e de palco para que essas equipas possam jogar. Portanto, está de certa forma adjacente à questão das verbas da UEFA. Há aqui um tema que é muito claro. Nós vamos perder uma das equipas da Champions. E vamos perder uma das equipas da Champions porque nós não somos os reis da Conference League. E eu tenho aqui um pequeno documento que gostava de partilhar com vocês, muito rapidamente. Se o João me conseguir ajudar, o João vem aqui ajudar-me em breve a conseguir partilhar isto. Eu não sei se estão a ver, podem-me só confirmar, por favor? Não. Agora sim. Pronto. Que tem a ver com o ranking da UEFA. E o ranking da UEFA diz-nos que nós, neste momento, estamos em 7º. Portanto, o ranking é constituído pelo somatório dos últimos 5 anos. E apenas em 21-22, que foi a época passada, é que nós estamos atrás da Holanda, em que temos aqui 12,9 pontos para 19,2. Em todos os outros anos, Portugal está à frente da Holanda. E quando nós começarmos a analisar, portanto, há aqui um tema que é um tema muito relevante, que é
e que eu acho que tem pouca discussão pública, que é a própria lógica, que me parece uma lógica adulterada do ranking da UEFA, em que uma vitória na Champions League, ou seja, a vitória do Benfica este ano frente às Juventus vale exatamente a mesma coisa do que a vitória do AZ na Conference League contra uma equipa do Liechtenstein. A única coisa que distingue a questão da pontuação... Os bónus, não é? Os bónus são diferentes. Os bónus de apuramento por fase e de apuramento para a fase de grupos, porque as vitórias e os empates valem exatamente a mesma coisa. E o que isso tem feito é uma desvirtuação total do ranking, o que fez com que em 21-22, que foi a única época em que a Holanda, em que os Países Baixos ficaram à nossa frente, eles tinham feito 65% dos seus pontos na Liga Conferência e nós tínhamos feito 61% na Liga dos Campeões. E quantos pontos é que nós fizemos na Liga Europa ano passado? 7 pontos, 9%. Porquê? Porque nem o Santa Clara, nem o Paços Ferreira tiveram condições para se qualificar. Mas se formos à época 22-23, vamos ver, que é esta em concreto, que acontece exatamente a mesma coisa. Eles têm 10% dos seus pontos, 17% dos seus pontos feitos na Champions, nós temos 77%. Acresce isto, que nós temos, na nossa realidade, eu vou tentar saltar aqui para o gráfico, não sei se tenho, 94% dos nossos pontos dos últimos 5 anos conquistado por 4 clubes portugueses. E, portanto, ou nós percebemos que temos de conseguir criar mais condições para as nossas equipas de second tier, que quando chegam à Liga Conferência e à Liga Europa têm a capacidade de somar pontos, ou os prejudicados por isto serão, em última análise, não sei se já consegui parar a partilha, Já. Os clubes grandes. Porque em 24-25, infelizmente, há um clube grande que já não se vai apurar para a Champions. E temos mais um, porque o outro tem de se conseguir apurar. Portanto, nós não conseguimos perceber que o benefício de desenvolvimento dos clubes de média dimensão é decisivo para aquilo que são as receitas que mais impactam nos clubes grandes, é termos uma visão reduzida deste tema. Portanto, este é o primeiro ponto. E tu disseste aqui outra coisa, Pedro, que é a nossa capacidade internacional. E realmente nós temos uma capacidade internacional que é inacreditável. Os nossos clubes fazem um trabalho inacreditável, porque realmente nós conseguimos combater. Ontem vimos com o Porto e vimos com o Benfica e vimos com o Sporting contra o Arsenal. O Arsenal é líder da Premier League. Conseguem combater com orçamentos completamente dispares, mas isso também faz, Pedro, com que o nosso ponto de partida, e nós acreditamos nisso, quando encaramos o mercado internacional, seja o ponto de partida da Holanda, porque aquilo que representa os nossos clubes, a marca dos nossos clubes, a expansão que os nossos clubes têm, aquilo que é a credibilidade e o sucesso associado de princípio à marca do futebol português vai fazer com que aquilo que seja o nosso ponto de partida na estratégia de internacionalização, na estratégia de expansão das nossas marcas, sejam esses. E mesmo nessa estratégia, que hoje, vamos ser francos, é inexistente, por um conjunto de circunstâncias que não importa, mas o primeiro do qual, porque quem compra os direitos audiovisuais tem uma procura de rentabilidade maioritariamente no seu mercado doméstico, portanto, não é com certeza em rentabilizá-los no mercado internacional. Segundo, porque não tem as ferramentas que apenas uma liga centralizada terá de definir estratégias coletivas de desenvolvimento, de proteção do produto, de melhoria de desenvolvimento dos clubes, de proteção coletiva à volta do bem comum e que um simples comprador de direitos não tem. Quem vai beneficiar com essa estratégia de amplificação e internacionalização da marca da Liga Portugal serão, mais uma vez, com certeza, os clubes que têm mais adeptos e não os que têm menos. Portanto, os clubes de maior dimensão são aqueles que vão usufruir, quer em termos diretos, quer em termos indiretos, e também serão aqueles que serão mais prejudicados se nós não conseguirmos dar este salto qualitativo relativamente aos clubes pequenos. Muito bem, Tiago, já respondeste ao Pedro, agora queria que me respondesse a mim. Eu vou-te responder a ti. Essa questão aqui de que os clubes não têm adeptos, este estado de aceitação de que os clubes pequenos são clubes pequenos e que nós não temos realidade, e pronto, são os clubes pequenos. Aquilo que aconteceu, e vamos ser francos, foi que durante os últimos 20 anos, o facto dos clubes terem no seu ativo audiovisual a sua maior fonte de receita, acho que fez descurar alguns investimentos em áreas extra-futebol que também fez com que se tivesse ter mais adeptos. Nós discutimos sempre, e eu entendo que... Não achas que seja uma questão sociológica mais profunda, portanto? Acho que tem de haver um trabalho feito e acho que a centralização vai contribuir também para esse trabalho de envolvimento. Nós comentávamos aí no outro dia, vou comentar aqui uma inconfidência, relativamente, e tu até fizeste uma publicação relativamente ao tema das assistências em estádio e das audiências. Nós, no final do dia, a capacidade de geração de valor tem a ver com captar mais adeptos. Captar mais adeptos dentro do estádio, captar mais adeptos na televisão, captar mais adeptos em Portugal e captar mais adeptos internacionalmente. O Pedro diz que nós já estamos no máximo da nossa capacidade instalada devido ao que o utilizador paga.
Mas nós temos de pensar que, se calhar, a forma como nós vamos chegar em 28 para ter estratégias de monetização dos direitos é manifestamente diferente daquela que era em 2015, em que, se calhar, o próprio princípio base que nós temos na cabeça de que é o pay to view e que é o próprio utilizador, está completamente mudada. Nós temos uma diversidade de hábitos de consumo, de lógicas de vida e de consumo destas novas gerações que muda completamente. E há um benefício indireto, nós falamos apenas dos benefícios diretos, que são, mais uma vez, evidentemente importantes, que é nós sermos capazes, nos direitos audiovisuais, nos direitos conexos simplesmente ao jogo, nos direitos non-live, nos direitos internacionais, nos direitos de novos assets que vão surgindo, de NFTs, de highlights, em todos esses direitos, de ser capazes de gerar mais valor. Mas depois, há um princípio para sermos capazes de gerar esse valor adicional, que é nós termos um produto mais vendável e mais capaz. E isso só se vai fazer se houver uma consciencialização coletiva e um esforço coletivo à volta da construção desse valor. Porque quando nós vemos o Brighton, que chega à Premier League e recebe 140 milhões de direitos, com os 140 milhões de direitos, recebe também um caderno de encargos de um conjunto de regras de infraestruturas, de assistência, de investimentos noutras áreas, que tem de fazer para conseguir que o produto global seja maior. E é este um dos principais assuntos que nós não vemos discutir, que é os benefícios indiretos e invisíveis que a legislação nos vai... Tiago, chegaste onde eu queria, porque eu tinha aqui essa pergunta engatilhada para o Pedro, precisamente eu aqui há tempos, numa das minhas emissões regulares no YouTube, comparei aquilo que é neste momento a realidade da Liga Portuguesa com aqueles restaurantes que nós conhecemos ali da zona dos restauradores e do Rossio, que tem sempre alguém cá à porta, um funcionário a chamar os turistas, a dizer venha comer aqui, porque o peixe aqui é o melhor, a carne é a mais tenra. Aquilo que nós temos neste momento em Portugal, precisamente por causa da falta de controle nesta estratégia que o Tiago estava agora a enunciar, em que a Liga poderia ter numa mão um saco com dinheiro, na outra mão uma régua ou uma palmatória para dar na mão dos clubes mal comportados, se não metem gente no estádio em frente à Câmara Master, se comportam mal em termos de declarações. Tu achas, Pedro, que é possível manter um campeonato rentável, competitivo, seja o que for, quando está toda a gente, como aqueles senhores que estão à porta dos restaurantes, dos restauradores e do Rossio, mas a dizer, não venham ver os nossos jogos, porque os nossos jogos, isto está tudo comprado, isto é um antro de corrupção, os árbitros roubam sempre contra nós. Achas que é possível manter um campeonato sem esta regulação que se calhar a Liga só consegue fazer tendo um controle sobre a receita? Bem, em primeiro lugar, eu tenho aqui um rol de comentários para fazer, porque fui ouvindo. Temos 2 horas de programa, então. Não tenho muito tempo. Pedro, permite-me só, porque tu vais responder a isto, só para corrigir aqui o António numa coisa que é muito importante. A Liga não quer ter uma reguada. O que a Liga quer criar é uma consciencialização coletiva à volta do mesmo. É a reguada, tem que ser. Não, são coisas diferentes. Estás a ser politicamente correto, porque os clubes estão a ouvir. Eu percebo, mas eles precisam de reguada. Bem, para começar, quer dizer, isto da centralização daqui a bocado é bom para a gota e para a dor reumática, quer dizer, isto é bom para tudo. Aliás, males do mundo resolvem-se centralizando os direitos televisivos em Portugal. Começa a ver nas caixas de medicamentos, ou nas receitas dos médicos nos hospitais, para tomar a centralização para tudo. Eu não percebo porque é que estas coisas todas não se podem fazer sem a centralização. Vamos lá ver uma coisa. O modelo de governance, que eu acho que é o grande problema, o modelo de governance não vai mudar. Nós vamos ter 2 votos por cada clube na Primeira Liga e um voto na Segunda. Isso vai mudar. É que se, como estavas a dizer, e bem, como metáfora da reguada, se o Tiago e a equipa do Tiago começar a dar muitas reguadas, os clubes juntam-se e tiram de lá. Ponto. Quer dizer, isto não... Há uma Assembleia Extraordinária da Liga que é convocada e isto vai à viola. Quer dizer, não percebo porque é que... Quer dizer, porque é que esta ideia de que vamos centralizar, de repente dá poder a uma direção que é eleita pelos seus associados, pelos seus membros, que têm poder para os substituir. Quer dizer, é um conceito que a mim... Pronto, não percebo. Eu estou de acordo com tudo aquilo que o Tiago diz, apesar de eu não acreditar que haja grande margem de monetização, tudo aquilo que o Tiago diz é preciso para o futebol português. Não haja dúvida, estamos de acordo. Como eu disse, eu concordo 99% com o Tiago. Discordamos em alguns 1% que depois muda muita coisa. Mas nesse ponto eu concordo. E depois queria desmontar aqui mais alguns argumentos. Primeiro, o estrangeiro é exemplo para Portugal. E eu acho que aí, António, estiveste muito bem a lembrar uma questão sociológica. Portugal tem 94,5% dos adeptos em 3 clubes. Para ativar um mercado nacional, precisamos de 3 clubes.
Na Europa, e bem, os direitos da Champions são centralizados. Porquê? E mesmo assim não tem conseguido fazer com grande sucesso. Mas temos que, de facto, para ativar um mercado de 441 milhões de habitantes só da União Europeia, não é? O que é que nós precisamos? Precisamos que todos os mercados tenham uma hipótese de chegar longe e manter essas massas entretidas. Em Portugal não é o caso. E mais outra coisa, já há redistribuição em Portugal. 94,5% dos adeptos são dos três grandes, mas os três grandes só recebem 73% das receitas dos direitos televisivos. Por isso já há redistribuição. O que vai acontecer é um aumento brutal desta redistribuição. É isso que vai acontecer. Com clubes, como tu disseste muito bem, sem qualquer base sociológica. Como nós falamos de Inglaterra... Concordas que para haver competição é preciso haver mais para eu ser 100% claro, para ser 100% claro, se o objetivo é apenas aumentar a qualidade competitiva do futebol português, no sentido que os grandes vão perder mais vezes que os pequenos, então tudo isto que nós estamos a discutir tem razão. Vamos centralizar, vamos dividir tudo. Até, o Benfica até pode dividir o Estado da Luz por Casa Pia. Nós podemos fazer essas coisas todas. Ok? Agora, a questão é que nós temos competições internacionais nas quais tivemos esse sucesso esses anos todos porque temos 10 milhões de ovos, raquíticos, pobrezinhos, sem grande poder de compra, em 3 cestos. O que faz 3 clubes de dimensão acima da dimensão dos melhores clubes belgas e comparáveis com o Ajax. Esta aqui é a grande questão. Agora, se o Tiago tem razão numa coisa, se a centralização, e nós não sabemos, mas se a centralização terá uma receita adicional pelo ato de centralizar, não é dizer que, para tudo é preciso centralizar. Quer dizer, não é preciso centralizar para meter melhores holofotes no estádio. Levas essa consideração uma Assembleia Geral da Liga, aprova desse regulamento e eles são obrigados a pôr. Não precisas ter os direitos televisivos centralizados para fazer isso. É outra falácia que a mim custa muito a perceber. Mas há aqui outra questão que ninguém fala, e eu tinha aqui muitas coisas para dizer, só queria fazer um ponto ao Luís. Esta questão de que os clubes estavam na ruína antes da centralização e depois deixaram de estar, se calhar o relatório da Deloitte está errado, mas aquilo que eu tenho aqui é que a rentabilidade, ou seja, os profits, os lucros dos clubes da Liga Espanhola em 13-14, antes da centralização, eram 347 milhões de euros e em 17-18, já com centralização, eram 226. Eu não sei, se calhar temos números diferentes, mas os números da Deloitte dizem isto. Mas isto é apenas um ponto que eu gostava de passar. Há aqui uma questão que ninguém falou e que eu acho que é extraordinariamente importante, e na minha opinião até domina toda esta questão da centralização ou não centralização, que é a questão da estrutura concorrencial de quem compra os direitos audiovisuais. E neste momento aquilo que aconteceu é que em 2013 nós tivemos uma tentativa de operação de concentração por parte das operadoras, que era a Operação Triângulo, que foi chumbada pela Autoridade da Concorrência porque achavam que iam ter demasiado poder de mercado. Chegámos a 2015 e os operadores andaram à luta para quê? Porque é que chegámos àqueles contratos daquele valor? Porque houve concorrência no mercado. Uhum. E eu concordo com o Tiago. Se os direitos na altura fossem centralizados, se calhar em vez de fazer os 180 por ano, se calhar tínhamos feito 190. Eu não acho que fizéssemos muito mais. Porque, veja, se a Sport TV dá prejuízo. Mas tínhamos feito mais alguma coisa. E aí é pacífico e entendemos. Agora, o que é importante perceber é que sem concorrência nós não vamos lá. E o que é que aconteceu? Em 2016, Operação Quadrado, agora a concentração já não foi de 40% ou 50% do mercado, já foi de 92% do mercado. E em setembro a concentração chegou a 100%, porque a Vodafone comprou a Novo. Vodafone, Mel e nós, juntamente com a Control Invest, estão todos no capital da Sport TV, e todos os clubes que fizeram contratos em 2015 e daí para a frente, o que é que aconteceu? Tinham contratos mais curtos e tiveram que renovar. Renovaram todos por valores substancialmente inferiores. Essa aqui é a questão. Com centralização, sem concorrência, António, nós não vamos a lado nenhum. Sim, era a questão que eu tinha aqui também. Deixa-me só dizer mais duas coisas. E isto é que me custa eu não ver trazer para a praça pública, porque o valor do futebol é estratégico. Hoje em dia as pessoas só ligam a televisão para ver reality shows, não é? Para ver informação e para ver futebol. E os 20 programas mais vistos da televisão ano passado foram todos jogos de futebol. Por isso, quem tiver o futebol consegue ter uma rede de distribuição de plataformas por subscrição pelo continente que depois consegue vender serviços conexos, como a 3G, como as internets, como essas coisas todas. Por isso o valor do futebol é estratégico. E a Autoridade da Concorrência, e com estas operações de concentração, mataram a concorrência entre os operadores. E aquilo que me custa é não ver a Liga e outros agentes do futebol a falarem sobre isto. Eu sei que é patrocinador, pronto, mas quer dizer, mas isto é fundamental defender, é fundamental falar disto, não é? Isto é fundamental ser falado. E na questão da internacionalização, mais uma vez, é verdade que podemos fazer muito melhor. A Holanda faz 50% mais direitos internacionais do que nós fazemos. Mas eu não vejo porque é que temos de centralizar os direitos nacionais, não é? Podemos centralizar os internacionais. Força, não é? Quer dizer, há aqui uma questão de questões que para mim são fundamentais. Quer dizer, parece que a centralização vai fazer um milagre da multiplicação dos pães e vai-se conseguir fazer tudo aquilo que não se consegue fazer sem estar centralizado, sem ninguém me explicar porquê. Por acaso não podemos, porque os direitos estão todos medidos no mesmo contrato. Portanto, por acaso não podemos. O que é que não pudeste? Desculpa.
Sim, mas a questão, Tiago, eu acho que a questão fundamental lançada aqui pelo Pedro, e eu depois já te vou fazer, mas queria antes ouvir ainda o Luís, porque já estamos a chegar à hora do programa e tenho que fazer ainda a segunda pergunta ao Luís. Mas acho que a questão fundamental lançada aqui pelo Pedro tem a ver com o modelo de governance, mas isso, enfim, não é sequer assunto para a nossa conversa de hoje. Acho que podiam fazer um webinar sobre governance e sobre aquilo que é as mãos atadas por parte da Liga. A reestruturação das competições podia ser uma das maneiras de resolver isto, não é? Porque nós somos um país de 10 milhões de habitantes. Se nós queremos ter 18 equipas como Espanha, é óbvio que as equipas em média vão ter menos capacidade. Quer dizer, é impossível. Vão ter menos capacidade. E só um parênteses. A Alemanha a Bundesliga recebeu 0 para o Médio Oriente e Norte de África. Achar que os direitos internacionais vão mexer a agulha, quer dizer, eu acho que é estar um bocado aliado. Porquê? Porque hoje em dia o calendário internacional está completamente saturado com os top 6 da Premiership, com os top 2 de França, com os top 3 de Espanha, com 1 ou 2 da Alemanha e 1 ou 2 de Itália. E nós vamos colocar um Benfica Varzim ou um Sporting Rio Ave ou um Porto Guimarães. Então, para a Norte de África, a Bundesliga não conseguiu os direitos. Luís, eu tinha aqui já engatilhada uma pergunta para ti, e por acaso o Pedro também lá foi, que tem a ver com isto. O teu conhecimento do mercado leva-te a crer, como eu acredito, e aparentemente o Pedro também acredita, e eu acho que até o Tiago acredita um bocado nisso, embora não possa naturalmente dizê-lo, que os contratos de 2015 foram tão bons, que são irrepetíveis neste momento, ou não? Ou há aqui margem de crescimento ainda para a negociação dos direitos audiovisuais da Liga Portuguesa? Para mim há margem de crescimento e gostava só também deixar aqui alguns pontos, já que toda a gente... Ninguém responde às minhas perguntas, eu nem estou aqui a fazer nada, vocês respondem uns aos outros. Mas deixa-me só duas nuances. Primeiro, totalmente de acordo com o Pedro relativamente à questão da concorrência. Aliás, eu falei há uns minutos atrás também no mesmo ponto. É essencial para a indústria, seja em Portugal, seja em qualquer outro país, na questão dos direitos audiovisuais, que exista efetivamente concorrência. Porque sem isso, digamos, temos algo que basicamente não funciona. É o problema de primeira ordem. Em Portugal, claramente, digamos, temos uma situação que historicamente nunca foi fácil, porque realmente havia um monopólio, para começar. Evoluímos para uma situação em que basicamente os operadores tentaram todos conquistar a cota de mercado, aliás, como fazem em qualquer outro país. Digamos, hoje em dia, para qualquer operador de telecomunicações é importantíssimo ter produto de desporto, essencialmente o produto de futebol, tal como o Pedro disse, e muito bem, hoje em dia é o único conteúdo que basicamente funciona em qualquer lugar e para qualquer audiência, portanto é o único, e tem uma resiliência única, digamos, resiste a qualquer crise, resiste a qualquer situação. Portanto, as operadoras de telecomunicações em qualquer país necessitam desesperadamente desse tipo de conteúdos. Aqui em Portugal acabamos por criar uma solução, digamos, também com a conivência da autoridade da concorrência na altura, ou digamos uma interpretação um pouco diferente daquilo que poderia ser esperado, realmente tentar coordenar todas as vontades de todos num único veículo. E isso, claro, cria muitos problemas para quem quer entrar no mercado, criou muitos problemas. Digamos, acabou por chegar a uma situação em que claramente as regras do mercado sobrepuseram-se, porque realmente um novo operador que entrou conseguiu, mesmo com essas restrições de operação, conseguiu conquistar uma cota de mercado importante e ter, digamos, um produto, digamos, baseado num produto também superior, num produto com uma qualidade superior, e depois as coisas acabaram por criar, no fundo, hoje em dia, uma dualidade no mercado, em que há dois operadores fortes na área do desporto, e que basicamente trabalham com todas as operadoras de telecomunicações, como é público. Mas, digamos, isso é uma situação que é inerente àquilo que existia em Portugal e, portanto, e que vai evoluir, e eu acho que com centralização, fale-se ou não se fale dessa situação, vai acontecer, porque, digamos, claramente vejo uma oportunidade muito grande para outros operadores entrarem no mercado. Aliás, há bocado já os referi, existem as Viaplays, as Amazons, as DAZNs, a Apple. Existem muitos operadores hoje em dia no mercado que podem ter interesse para um produto como o nosso. Aliás, não podemos esquecer o desporto, e sabe que cá estamos a falar das private equities e dos investimentos. Hoje em dia olham para o desporto como algo que tem valor e que tem, hoje em dia, um valor ainda por conquistar. Portanto, aliás, eu falo com muitos investidores internacionais, todos eles olham para uma liga como a Liga Portugal como algo que tem um valor acrescido. Aliás, temos vindo a assistir a muitos investidores estrangeiros a investir no produto de futebol em Portugal. Portanto, hoje em dia temos já um naipe enorme
de investidores estrangeiros que são donos de clubes em Portugal, ou que são muitos deles maioritários, alguns até minoritários, veja, por exemplo, o caso recente do Braga. Isso não acontece por acaso, acontece porque exatamente existe a percepção de que o produto vale mais, porque senão esses investimentos não existem. Os investidores não dão dinheiro a ninguém, os investidores investem nos produtos que acreditam que têm valor acrescido. Aliás, temos aqui alguns exemplos muito interessantes, nomeadamente até de clubes que não são de grande dimensão, mas, por exemplo, o Casa Pia, que tem um investidor estrangeiro e que realmente com um orçamento que é dos mais... Muitas vezes vão à procura de influência, não é? Ou até mesmo de forma de estacionar os jogadores, o Casa Pia com o Spezia, agora o Aston Villa com o Vitória de Guimarães, há vários investidores que olham para o negócio do desenvolvimento e criação de valor com desenvolvimento de jogadores, há outros que olham para as multi-club networks e para economias de escala, pronto, que são otimizadas, há outros que olham também para a oportunidade de criar valor e depois ter uma saída, digamos, passado alguns anos, e portanto existem várias nuances nessa área. Agora, a questão para mim fundamental aqui, se há um valor realmente acrescido que eu acho que existe na Liga Portugal, acho que sim. E digamos, eu acho que até hoje o produto a nível doméstico vale mais do que aquilo que hoje era, para mim. Digamos, se eu, digamos, fizesse um bid para esses direitos, oferecia mais do que eles hoje em dia são comercializados, porque acho que realmente há um produto que pode ser muito melhorado, mas assim, incrivelmente melhorado, seja a nível de distribuição, seja a nível de produção, seja a nível de criação de um storytelling, porque assim, todos nós achamos, às vezes, que não temos tanto conhecimento nesta área, que a questão dos direitos é fácil, que é só criar um leilão e aparecem muitos interessados e fazem o seu bid e lá está, e daqui a 3 anos voltamos a falar. A questão exatamente que a centralização permite, e isso foi o que aconteceu em qualquer centralização até hoje, é que a Liga passa a controlar o destino do produto. E a Liga são os clubes, porque a Liga, no fundo, é detida e os proprietários são os clubes. Portanto, acaba por se definir, digamos, de uma forma otimizada, como é que esse produto vai ser distribuído, como é que esse produto vai ser criado, como é que nós vamos fazer com que não se fale só do produto quando há 90 minutos de um jogo no fim de semana, mas que realmente esse produto possa ser falado 24/7, 365. Como é que esse produto pode ser personalizado? Hoje em dia nós falamos, em muitos países, o maior clube não é um clube local. É o Manchester United, ou é o Manchester City, ou é outro clube que já não é um clube local. Pronto, é um clube global e que realmente cria uma personalização do seu produto. Pronto, e porquê é que nós não podemos fazer isso em Portugal? Quando nós temos uma diáspora enorme, uma comunidade portuguesa enorme. Pronto, e essa comunidade portuguesa tem diferentes capacidades de poder de compra. Muitas delas não têm uma grande capacidade de poder de compra, outras têm um poder de compra mais alto, mas temos que aproveitar e temos que ser capazes de criar produtos que possam ter modelos de negócio diferentes, que possam ter modelos em que crie o hábito de consumir e onde claramente há distribuidores adicionais que podem criar, digamos, a dimensão do produto. Hoje se o António se pergunta qual é que eu acho que é hoje em dia a empresa que se calhar tem mais potencial de criar pela primeira vez a centralização de um produto de futebol, digamos, a uma escala global, para mim é a Apple, porque é aquela que tem mais dispositivos, é aquela que tem uma base de dados maior e é aquela que sabe tudo e mais alguma coisa sobre cada consumidor que tem um dispositivo. E, portanto, estão a testar o produto, estão a testar como é que funciona com a MLS, que é uma liga. Aliás, o que eles pagaram pela MLS hoje em dia já colocaria a MLS, se fosse uma liga europeia, no top 10, okay? Portanto, que é uma liga que, basicamente, em termos de história de futebol, não tem o mesmo valor do que tem uma Liga Portugal, ou do que tem até uma Liga Holandesa, ou do que tem qualquer uma depois, a Liga Turca, ou uma das cinco ligas maiores. Portanto, é um mundo que está a ter uma dinâmica diferente, porque a lógica de negócio da Amazon ou da Apple, olharem para o futebol, é completamente diferente de um operador televisivo normal. Digamos, é mais um serviço que oferecem à comunidade e é mais uma oportunidade de negócio que criam com a sua comunidade de negócio, que é brutal. E ao contrário do que acontece no futebol, e ao contrário do que acontece com os operadores televisivos tradicionais, a Apple ou a Amazon conhece a sua comunidade e conhece aquilo que a comunidade quer, aquilo que a comunidade precisa, como também os novos operadores, por causa da Zona ou da Viaplay, também o fazem. E, portanto, é um mundo novo que se está a abrir. A questão dos direitos internacionais, para mim, o valor que hoje em dia se comercializam é completamente ridículo e não vou entrar, pronto, em muitos detalhes sobre isso, mas acho que claramente, digamos, há um potencial enorme de crescimento do valor internacional dos direitos e não vamos pôr comparações com as grandes ligas porque, digamos, nós temos o nosso caminho, temos a nossa dimensão, mas claramente é um... Quanto é que achas que podem valer, Luís?
Eu acho que tens pelo menos um múltiplo em maturidade, eu diria entre umas 6 a 7 vezes. Do meu ponto de vista. Okay. Com o produto bem trabalhado. E isso já é entrar em detalhes, não é? Estavas a dizer que não querias entrar em grandes não é detalhes. trabalhar do produto, estou a dizer, trabalhando o produto como ele tem que ser trabalhado. Com personalização, trabalhando o produto digital, trabalhando o produto linear, trabalhando a distribuição. E já agora, qual é a percentagem qual é o impacto dos direitos internacionais na globalidade dos direitos neste momento? 6%, 7% neste momento. Eu diria... Em Portugal. Sim, cerca em Portugal, sim, em Portugal. Sim, cerca de 6%. Portanto, estamos a falar de 6-7 vezes para 6-7%, já era um crescimento muito significativo, que me parece bastante interessante. António, Meus amigos, estamos com 1h15 de conversa. António, deixa-me só dizer uma frase, só uma frase para perguntar aqui uma brincadeira um bocadinho com o Tiago, relativamente àquela questão dos pontos e da Conference League. A Champions, no formato, vai aumentar 2 jogos. Mas era suposto aumentar, e por isso também vai fazer mais pontos, e há muita gente alerta com este problema do qual nós beneficiámos quando, à custa da Liga Europa e da Taça UEFA, nós andámos nas meias finais e nas finais, e também subimos no ranking e chegamos a estar em quarto na Europa. Por isso, agora, nós perdemos equipas, vamos fazer mais pontos por equipa, quer dizer, andamos nesse sobe e desce há muitos anos que isto acontece. Mas é verdade que isto é um problema. Mas eu gostava de fazer uma pergunta ao Tiago. A Champions League vai aumentar 2 jogos, era para aumentar 4. Sabem porque é que aumentou 2? Porque a Associação de Ligas Europeias fez um lobby fortíssimo contra a diminuição do número das Champions. E a pergunta que eu gostava de fazer ao Tiago foi qual foi o posicionamento da Liga nesta situação. Se também apoiou a diminuição dos 4 jogos da Champions, de onde nós vamos buscar, é bom lembrar, na Europa, representa mais do que para qualquer outra Liga Europeia. As receitas europeias em Portugal representam 20 e tal % das receitas totais. O segundo país onde representam mais é na Bélgica e é menos de metade. Eu gostava de saber se a Liga, enquanto membro da Associação de Ligas Europeias, também apoiou a diminuição do aumento do número de jogos da Champions de 4 para a redução para 2. Pedro, responde a isso e a mais 2 ou 3 questões. Nós temos mais pontos um desafio. Champions. Ora, nós temos aqui um desafio relativamente aos quadros competitivos internacionais e àquilo que é o equilíbrio necessário dos quadros internacionais, não só de clubes, mas de seleção, e aquilo que é a proteção das ligas domésticas. E aquilo que nós acreditamos, e que foi sempre a posição, quer das ligas europeias e que é a posição da Liga, é que o crescimento e esse equilíbrio necessário não pode ser feito à custa de destruir as ligas domésticas nacionais. E queria dar aqui 2 pontos relativamente aos 2 temas que tu disseste. O primeiro foi este tema dos 3 cestos, que nós, apesar de tudo, continuamos e são os 3 cestos que alimentam. Nós, nos últimos 2 anos, tivemos quase, até a última jornada da fase de grupos, tivemos as 3 equipas portuguesas na Champions que conseguiram-se apurar, as 2 mais uma, quase nos 8º final da Champions. As 3. Portanto, o Porto perdeu na última jornada da época passada e o Sporting perdeu na última jornada desta época. Portanto, tiveram as 3 prestações incríveis. Os 3 cestos, nós conseguimos perder uma equipa na Champions. E nós conseguimos perder uma equipa na Champions porque nós ainda não conseguimos dotar aqueles que são as equipas, como disse, second tier, de condições suficientes para chegarem às outras competições e pontuarem. E, portanto, eu acho que não é só isso, Tiago. É o melhor argumento. Acho que não é só isso. Deixa-me só. António, eu só mesmo terminar. E o Pedro inseriu aqui um outro ponto. Não, mas é porque é sobre isso que estás a dizer e eu gostava de te ouvir sobre isso que estás a dizer. António, mas eu acho que não é só isso. Acho que aqui a questão... Eu ainda há bocado estava a conversar com o Pedro a esse respeito e estava-lhe a dizer que o ranking da UEFA, como está feito neste momento, das duas uma, ou é uma patetice ou é porque eles querem que seja assim, e como eu acho que eles não são patetas, acho que eles querem que seja assim, mas acho também que se nós não pontuamos mais é porque as nossas equipas estão de tal maneira metidas nessa lógica de que só a Liga dos Campeões é que dá dinheiro. Quando vão para a Liga Europa acontece aquilo que aconteceu este ano, por exemplo, ao Sporting Clube Braga. A mim faz um bocado de confusão como é que o Braga luta com o Sporting, Benfica e Futebol Clube Porto pelo campeonato em Portugal, está lá em cima, está em terceiro lugar neste momento, mas depois chega a uma Liga Europa e parece que já não lhes interessa assim tanto. E então se forem para a Liga Conferência, se calhar também vão chegar lá e não vão querer fazer pontos porque aquilo não lhes interessa dar pouco dinheiro. António, lamento, mas discordo profundamente. Aliás, nós temos, nós temos 4 equipas que têm contribuído consistentemente para o ranking da UEFA, fazem na Champions. Não só na Champions, na Liga Europa, portanto, em vários anos, portanto, eu posso não tenho aqui o mapa, mas podemos partilhar o mapa.
O problema e a razão pela qual nós perdemos o ranking é porque as equipas que estão qualificadas para a Liga de Conferência não E achas que o Alkmaar para o ano na Champions vai passar a fase de grupos ou vai ficar Pedro, não sei. Sei que nós temos que criar condições para que as equipas da Liga de Conferência consigam fazer pontos sob pena de estarmos e vão alterar o esquema de pontos das competições. Vão alterar isso. Sob pena de estarmos a prejudicar. Estamos a desviar. Os clubes grandes. Deixa-me só inserir um tópico que tu colocaste, que é um tópico que também está... Da concorrência. Não, tem vindo em discussão paralela, que é o tópico dos formatos competitivos e de que é necessária a revisão dos formatos competitivos para a geração de valor. E isso é um tópico muito discutível e que ninguém ainda demonstrou. E a verdade é que as principais ligas de futebol rentáveis e capazes de gerar valor não mexem naquilo que é o formato competitivo clássico que têm estes anos todos. Estavas a falar do número de equipas. Não, deixa-me só dizer que isto é importante. Em termos domésticos, eu até entendo que pudesse ter aqui uma consideração o facto de teres a Liga Espanhola e a Premier League têm 20 equipas, nem têm 18. Mas não é esse o nosso benchmark. Vamos só terminar. E com certeza, que tendo em conta que 50% daquelas receitas são receitas internacionais dos direitos audiovisuais, eles até poderiam ponderar, tendo em conta que as assimetrias de visibilidade global entre o Manchester United, o Arsenal e os Brightons da vida são muito maiores, eles até podiam ponderar, nós vamos querer ter mais vezes o Manchester United e Chelsea, mais vezes o Arsenal e Liverpool, mais vezes isso. E não. E eles são irredutíveis relativamente à redução dos meus Tiago, se tu conseguires colocar... tu estás à frente disto. Essa é mesmo uma falácia. Tiago, um novo formato. Só para terminar. A Bélgica, que tem esse formato inovador, a 50 voltas e a não sei o quê, e ímpares e jogam mais vezes, vai perguntar aos belgas hoje se eles estão satisfeitos e o que é que eles querem fazer à competição deles. Mas, Tiago, eu concordo contigo, nós não conseguimos ter um rabo para duas cadeiras, não é? Esse é o meu ponto. Tu apostas em tornar o campeonato, a Liga Portuguesa, a melhor competição do mundo, não é? Para nós portugueses, e então dizemos adeus à Europa, ou então vais ter que ter um equilíbrio entre as duas competições. E onde a gente difere é onde é que está esse equilíbrio. Eu acho que aí nós concordamos plenamente, percebes? Não há qualquer discussão aí. Agora, formatos competitivos não estavam no caderno de encargos de irem longe na Europa e terem os brilharetes que estão a ter. Isso é que eu não quero tirar. António, mas têm sido muitas vezes associados com uma solução milagrosa para se conseguir gerar mais valor. E essa solução milagrosa é uma solução que eu gostava de ver implementada em ligas que têm níveis de rentabilidade muito acima da nossa. Mas não podemos comparar com a Espanha. A Espanha não é uma boa comparação porque eles fazem imenso dinheiro no internacional. Nós nunca vamos fazer. Mas, Pedro, mas eles fazerem imenso dinheiro no internacional é a prova de que eles seriam os maiores beneficiários em terem, naquilo que são as suas marcas internacionais, mais jogos entre elas. E não o fazem. Portanto, eles fazem muito mais dinheiro no internacional que nós. Seriam os primeiros a querer mais Barcelonas, Real Madrid, Atlético Madrid e Valência. E, pelo contrário, eles estão a ser intransigentes na questão de ter 20 jogos. Sabes porquê? Porque o jogo mais visto na China, o ano passado, há 2 anos, não foi o Real Madrid e Barcelona, foi o Osasuna Real Sociedade, se não estou em erro, porque havia 2 jogadores chineses a jogar. Essa é que é a razão pela qual eles mantêm as 20 equipas. Daqui a bocado vamos ter aí o futuro com os charters de chineses. Exatamente, vão vir charters. Bom, vamos lá. Já estamos com 1h22 de conversa e, portanto, já muito para lá daquilo que me foi pedido, que era 1 hora, e vocês têm mais que fazer, com certeza. Aliás, o Pedro, creio que tem que ir ainda para a televisão falar de outras coisas que não têm nada a ver com isto. E eu assumi aqui o compromisso de colocar aqui as perguntas que estavam a ser colocadas pelo público e é isso que vou fazer agora aqui. Não há nenhuma sobre concorrência para o Tiago? E sobre os... creio que não, mas vamos ver. Bom, o João Cardoso é que me selecionou aqui as perguntas e eu vou passar a ler aqui aquelas que ele selecionou e portanto, agradecia-vos era que respondessem de forma um bocadinho mais breve para ver se conseguimos acabar isto antes da 1h30. Pergunta o Jaime Amores, e eu creio que esta pergunta é para o Tiago, portanto, temos o pior. Estou a brincar, Tiago. Se um clube rejeitar participar na centralização, quais é que são as consequências? Tiago, quais são as consequências? Vão jogar outra coisa qualquer que não a Liga, não é? Certo? Essa pergunta faz sentido, porque nós não estamos aqui a discutir, por isso que eu disse no início, nós não estamos fortemente aqui a discutir uma vontade, isto é um decreto-lei que já foi aprovado, que depois irá dar origem a um decreto final relativamente aos direitos, e portanto isto é uma imposição da lei. Há ligas que o fizeram por autorregulação e outras que tiveram a intervenção governamental. Nós até temos uma boa solução, que é uma solução híbrida, e que devíamos aproveitar, sinceramente, porque ao contrário do que acontece noutras ligas, ou os clubes tiveram a capacidade sozinhos de autorregular, alguma coisa que não aconteceu durante muitos anos,
ou então o Governo de forma unilateral definiu. Aquilo que o Governo fez, e a meu ver muito bem, foi dizer, meus caros, isto a partir de 28 vai ser assim, são vocês que vão determinar as condições com que a centralização vai ocorrer, e acho que é uma oportunidade até para nós não estarmos a desgastar energias e a desviar o foco em debates que não fazem o que devia haver ou não devia, é exatamente como é que nós vamos otimizar, que condições é que nós vamos criar para conseguir gerar o maior valor possível quando acontecer, seja em 28, seja um bocadinho mais cedo. Muito bem, pergunta respondida. Pergunta o Miguel. Sabendo que em muitas ligas top 5 são os direitos internacionais que movem o aumento dos direitos audiovisuais globais, como se processa atualmente a venda desses direitos na Liga Portugal e qual o impacto que a centralização poderá ter nestes? Como é que se processa, Tiago? Quem é que vende? São os clubes que vendem diretamente ou não? Ou é? Vendem, os clubes venderam os seus direitos audiovisuais e outros conexos, não só os direitos audiovisuais, que também é outro dos pontos muito importantes que nós não mencionamos aqui, que é os contratos atuais que os clubes têm. O Pedro falou em 180 milhões de euros. Os contratos atuais incluem um conjunto de ativos que não são só a venda de direitos dos jogos, dos direitos audiovisuais, sejam acordos de canal, sejam publicidade, seja o que for, mas estes direitos internacionais estão incluídos dentro desse pacote e, portanto, quem faz a exploração dos direitos internacionais é o detentor desses direitos, neste caso a entidade a quem foram vendidos os direitos, seja a nós, seja a Altice, seja depois a própria Sport TV que também tem contratos. Portanto, a venda dos direitos, o controle sobre o que é vendido, em que países passa, que estratégia que há, não passa pela Liga, portanto, é totalmente externalizado. E os clubes recebem alguma coisa desse dinheiro? Os clubes recebem a mesma coisa, os clubes recebem exatamente a mesma coisa, porque já receberam dentro do contrato que passaram, e recebem a mesma coisa, esteja a Liga transmitida em 150 países, ou esteja a Liga transmitida em 10. Muito bem. Última pergunta daquelas que chegaram do público e que foram aqui selecionadas pelo João. Pergunta o João Minhoto. A Liga vai aplicar esse caderno de encargos aos clubes, sejam eles pequenos ou grandes? Bom, eu aí quase que posso responder, não é? Mal seria, não é? Que não o fizessem. Mas a pergunta é para mim? Eu creio que sim. As perguntas são todas para ti. A Liga esta questão da Liga vai aplicar um caderno de encargos que vise criar as condições para construir, como o Luís estava a dizer, um produto melhor. E é essas condições que são precisas criar. O Pedro diz assim, nós não precisamos da centralização para isso. Evidentemente que precisamos. Evidentemente que precisamos. Diz porquê? Evidentemente que precisamos. Porque, Pedro, porque foi uma questão que só havendo uma consciencialização coletiva de só pode ser criada com a centralização. Olha, este exemplo que eu vou dar um exemplo, estamos a falar dos direitos internacionais. Mas tu tiveste o exemplo do licenciamento da fair play. Pedro, acabei de dar um exemplo. Sem centralização, eu vou dar exemplos centralização. Pedro, eu vou-te dar exemplos práticos. Os clubes, neste momento, se tiverem 5 japoneses, recebem exatamente a mesma coisa se os jogos forem transmitidos no Japão ou não. Portanto, os clubes, se lhes disserem para o jogo ser às 11 da manhã, porque é preciso criar mais valor no Japão para rentabilizar esse produto, não o vão fazer, porque recebem 0 a mais, façam o jogo às 11 da manhã ou não façam. Portanto, no dia em que os clubes tiverem o objetivo comum de trabalhar à volta de um produto para gerar mais valor, vão criar a eles próprios e aos seus rivais comportamentos diferentes, muito mais abertura para cederem coisas que hoje não são obrigados. Já tem um produto comum, chama-se futebol, e tem uma associação em que se junta chamada Liga Portuguesa de Futebol Profissional. Mas não tem nenhum benefício direto. Portanto, o caderno, evidentemente, que visa criar as condições para ter uma estratégia coletiva e um produto melhor e mais valorizado. Eu não sei se há mais perguntas, António. Não há mais perguntas. É isso. O que estás a dizer é, eu queria, antes de fecharmos, e vou começar pelo Luís, se não me levarem mal, porque acho que foi quem falou menos, só mesmo um left statement, se, Luís, saíste daqui mais convencido de alguma coisa ou a tua posição mantém-se idêntica? Não, eu acho que estamos sempre. Eu acho que é muito importante ter estes fóruns de discussão para se expor as várias perspectivas e as várias opiniões, e é assim também que se constrói uma melhor solução. É assim, eu acho que ainda estamos no início de um processo que com certeza levará também o seu tempo, e há tempo para pensar nos melhores caminhos. E acima de tudo também há que ter confiança no trabalho que se está a fazer e também esse trabalho ser capaz também de sempre de ser aperfeiçoado e ouvir também todas as partes que podem ter, digamos, uma influência positiva na construção da melhor solução e do melhor produto. Portanto, agradeço muito ter estado aqui hoje e gostei bastante, digamos, da conversa que tivemos. Pedro,
Saíste daqui mais convencido de alguma coisa ou estás ainda muito cético relativamente Isto foi mais um episódio de todo muitas este conversas processo? que eu tenho tido com o Tiago, a quem agradeço a amabilidade de me ter convidado, agradeço a disponibilidade da Liga em querer dar uma exposição ao contraditório. Eu acho que isto é importante, acho que porque há aqui escolhas que são políticas, não há aqui certo e errado. Eu quando digo que nós podemos estar a sacrificar alguma competitividade europeia para tentar aumentar a competitividade nacional, há aqui uma escolha, que é, para quem está super interessado só na competição nacional, eu até concedo que é possível que seja uma boa solução se de facto não houver uma quebra da competitividade europeia das equipas, porque se isso houver, depois vem menos receita para Portugal e perdemos todos. O Benfica não volta a dar 15 milhões pelo Rafa ou Braga, se não for para a Champions. Pronto. Mas dito isto, há aqui questões políticas, eu acho que as pessoas devem estar esclarecidas, não deve haver um receio relativamente a esgrimir argumentos, e acho que esta clareza e esta abertura é de louvar e de parabenizar a Liga por ter promovido, e espero que era bom que tivesse acontecido antes, não é? Antes de haver promulgação de decretos-leis e coisas desse género, porque a discussão em Portugal é a boa maneira portuguesa, primeiro legisla-se e depois é que se pensa se é uma boa ideia. Muito bem. Tiago, abriste, vais fechar também. Continuas a achar, e eu acho que vai ser uma pílula dura de engolir por parte de muita gente, não é? Esta questão da... Acho que estes fóruns e a abertura e, como o Pedro estava a dizer, a transparência de discussão, que só se consegue exatamente com visões que não são totalmente alinhadas, como é o caso da do Pedro, é muito útil para que as pessoas possam perceber. Não é verdade, e acho que queria deixar esta nota final, que nós estejamos, portanto, eu gostava de terminar como comecei. Isto não é o Robin dos Bosques, portanto, não é verdade que se queira tirar um cêntimo, seja a quem for, para dar aos outros. É verdade que se quer estimular uma competição mais equilibrada e se quer criar mais condições possíveis para os clubes de pequena e média dimensão para conseguirem competir, quer internamente, quer externamente. E, portanto, entre o que queres fazer e o que consegues fazer, pode ser a diferença. Pedro, nós não queremos em nenhum momento... Eu acredito em ti, acredito que estás a ser sincero em dizer isso. Pedro, não queremos nem a centralização vai originar isso, uma quebra de competitividade internacional. Pelo contrário, o que vai originar uma quebra de competitividade internacional é a realidade que vivemos hoje, que é, se nós não formos capazes, no seu todo, de ser capazes internacionalmente e não apenas aqueles que normalmente já desempenham bem, aquilo que vai acontecer é que nós vamos perder um dos clubes na possibilidade de competir em 24, 27 ou pelo menos em 24, 25, na possibilidade de aceder à Champions. Portanto, isso sim é uma quebra. Agradecer-vos aos três, não só a vocês os dois, mas ao António também, a gentileza, e deixar aqui o repto. Portanto, estão convidados, como eu disse, para o Thinking Football, todos. Estou contente que ainda esteja no fim da discussão. E deixar o apelo para as pessoas de que não percam o Thinking Football de 7 a 9 de setembro, é muito importante. Portanto, isto é um pequenino exemplo de uma hora e meia daquilo que nós queremos realmente e a abordagem que nós queremos ter aos temas. Há uma multiplicidade de temas que merecem reflexão. O futebol passa neste momento, se calhar, o momento mais desafiador, fruto de circunstâncias próprias e de circunstâncias externas, de redefinição. É preciso que haja reflexão, debate sobre todas as áreas. E é isso que nós temos de fazer no Thinking Football, que fizemos no último Thinking Football e que vamos de certeza fazer no Thinking Football deste ano. E, portanto, convido todos, desde já, a aproveitarem as promoções que temos em vigor de compra de bilhetes, quem está aqui a assistir, e a estar presente no Super Boca Arena de 7 a 9 de setembro. E agradecer-vos mais uma vez a gentileza do vosso tempo e a importância das vossas... E obrigado pelo convite. Dos vossos contributos. Muito bem. Muito obrigado a todos, então. Não só... aos três, e eu, enfim, estive aqui como moderador, e também a quem esteve a ver, e eu não sei se, francamente não sei, creio que o vídeo depois da gravação vai estar disponível para poder ser visto por quem quiser, mas muito obrigado a si também que esteve aí desse lado a assistir à conversa. Em causa estiveram os direitos audiovisuais, e agora disse bem, da Liga Portuguesa. O resto, boa tarde a todos e até um próximo webinar do Thinking Football.